Sabe aquela sensação de que as palavras às vezes não dão conta de expressar o que a gente realmente quer dizer? Pois é. Um filósofo levou isso tão a sério que propôs uma ideia radical, a de que a gente precisa subir uma espécie de escada para só então entender os verdadeiros limites da nossa linguagem. A filosofia muitas vezes parece uma coisa super confusa, né? Um emaranhado de perguntas que parecem não ter resposta, debates que vão e voltam e nunca chegam a lugar nenhum. Bom, foi exatamente essa frustração que serviu de ponto de partida para um pensador que decidiu dar um basta nisso. E o nome dele era Ludwig Wittgenstein. A grande sacada dele foi a seguinte: o problema não está no mundo em si, mas na nossa caixa de ferramentas para falar sobre ele, ou seja, a própria linguagem. Ele argumentou que a maior parte da confusão filosófica nasce porque a gente tenta usar a linguagem para fazer coisas que ela simplesmente não foi projetada para fazer. Então, para a gente entender a solução que ele propôs, primeiro a gente precisa encarar o problema de frente, a confusão que a própria linguagem pode criar. Esse é o coração da sua obra mais famosa e revolucionária, o Tractatus Lógico-Filosóficos. O que ele queria era fazer uma espécie de terapia para a filosofia. O objetivo era traçar uma linha bem clara na areia, separando o que a linguagem consegue dizer daquilo que está além das palavras. A ideia era mostrar que muitos problemas filosóficos, na verdade, eram só nós, que a própria linguagem amarrava. E como ele fez isso? Bom, ele construiu uma teoria bem específica sobre como a linguagem se conecta com a realidade. É aqui que a gente começa a subir os degraus daquela escada que eu mencionei para explorar o que ele chamou de teoria da imagem lógica. Primeiro degrau: o que é o mundo? Para Wittgenstein, o mundo não é um amontoado de coisas, tipo um livro, uma mesa. Não, o mundo é a totalidade dos fatos. E um fato é, por exemplo, o livro está em cima da mesa. É o jeito como as coisas se arranjam, a relação entre elas, que de fato constitui a realidade. Ok, mas como é que uma frase se conecta a um fato? Pense num mapa. Uma frase com sentido funciona como uma imagem lógica da realidade. O mapa de uma cidade não é a cidade, certo? Mas ele tem a mesma estrutura, mostra como as ruas se conectam. A frase faz exatamente a mesma coisa com os fatos do mundo. Olha só este exemplo bem concreto. A frase A está à direita de B. Por que ela funciona? Porque a estrutura dela espelha uma possível relação no mundo real. O elemento A na frase corresponde a um objeto, o B a outro, e a relação à direita D corresponde à relação espacial entre eles. É isso. Isso é uma imagem lógica. E o legal é que esse sistema funciona como se fosse um Lego. A gente começa com frases simples que são os nossos tijolinhos básicos, tipo a porta está aberta. Depois, a gente usa conectores, como e, ou, não, para montar frases mais e mais complexas, descrevendo situações cada vez mais elaboradas do mundo. Depois de subir esses degraus, a gente chega ao topo da escada. E a vista daqui de cima é bem reveladora. Daqui a gente consegue ver com clareza a fronteira, o limite do que pode ser dito. Vamos descobrir o que fica de cada lado dessa linha. A grande pergunta, então, é: se a linguagem serve para desenhar fatos, que tipo de fatos ela consegue desenhar? A resposta para isso, segundo Wittgenstein, é o que separa de uma vez por todas o que é ciência daquilo que, bem, é outra coisa. Essa comparação aqui deixa a distinção bem nítida. Uma frase como "a algo está fervendo" descreve um fato do mundo. Dá pra gente ir lá, medir, verificar se é verdade ou mentira. Agora, e a declaração "a coragem é uma virtude"? Isso não descreve um fato observável, expressa um valor, algo de natureza completamente diferente. E é aqui que vem o ponto crucial. Todas aquelas questões mais profundas da vida humana, questões sobre ética, beleza, o sentido de tudo, o divino, não são sobre fatos no mundo. Elas não podem ser colocadas em frases que sejam verdadeiras ou falsas. Elas estão simplesmente do outro lado da linha, fora do limite do que pode ser dito. Mas atenção, tem um detalhe aqui que é fundamental. Wittgenstein não está dizendo que ética ou arte são bobagem. Muito pelo contrário, ele está dizendo que são importantes demais para serem reduzidas a meros fatos. O valor delas não se diz, ele se mostra, no jeito como a gente vive, na arte que nos comove, nas atitudes que tomamos. E agora, o ato final. Depois de ter construído essa escada toda, a parte mais brilhante e ao mesmo tempo desconcertante do argumento é que Wittgenstein nos pede para jogá-la fora. Naturalmente, uma pergunta surge. Peraí,
Se só as proposições que descrevem fatos têm sentido e as frases do próprio Wittgenstein são sobre a linguagem e a lógica, elas não seriam, pela própria definição dele, sem sentido? E a resposta dele é sim. Ele admite que as próprias frases dele não têm sentido, pelo menos não nesse sentido técnico. Elas são a escada. Foram úteis para nos levar a uma nova perspectiva, a uma clareza maior. Mas uma vez lá no topo, a escada se torna inútil, ela deve ser jogada fora. Ou seja, a meta de toda essa análise não era criar uma nova teoria filosófica para ser debatida. Era uma atividade terapêutica. O objetivo era nos libertar da confusão, nos ajudar a ver o mundo corretamente e, então, parar de fazer o tipo de filosofia que só gera mais nós linguísticos. E isso nos leva à sua conclusão icônica, a proposição final do Tractatus. Isso não é um comando para parar de pensar nas coisas importantes. É um reconhecimento de que as ferramentas da linguagem factual têm um limite. E o silêncio, aqui, não é vazio, mas cheio de um significado que só pode ser vivido, não dito. E assim, a escada é julgada fora. O que fica é essa visão clara dos limites do nosso mundo linguístico. A filosofia, nesse sentido, termina aqui, mas a vida continua. E o que fica é uma pergunta final. Se as coisas mais importantes não podem ser ditas, mas apenas mostradas, como é que a gente deve viver?